Primeiro deixa fazer uma piada e deixa corrigir o português de Lula que falou mais pequeno, né? Apesar de estar certo em todas as línguas do mundo, inclusive em espanhol, em italiano, em português, é menor, né? Mas ainda bem se seria bom se o problema fosse este. O conteúdo que ele falou é sempre ideologia, jogando para a plateia, narrativa, mentiras, sabendo de mentir. Para quem acredita neste discurso, acredito que neste nosso programa ninguém, eu repito, convido a olhar como os outros países estão lidando com as tarifas de Trump, certas ou erradas que estejam. Não faz sentido, não existe isso. Não existe, nenhum país está fazendo isso, está falando isso. Todo mundo é adulto e senta na mesa. Ponto. Além disso, no mérito, este discurso não faz sentido, está errado. O Brasil escolhe sempre, pelo menos essa turma, culpar os demais. A ideia é que o inferno são os outros, né? Se você acredita que o Brasil é pobre por culpa do imperialismo, do colonialismo, não obstante 90% do território do planeta já foi colonizado, todo mundo já foi colonizado alguma vez, até a Inglaterra já foi colonizada pelo Império Romano, mas tudo bem. Se você acredita que existem pobres porque existem ricos, se você acredita que a economia é um jogo de soma zero, se você acredita que o problema do Brasil é os Estados Unidos, se você acredita que o problema do Brasil foi Portugal, foi Inglaterra, etc., aí a única resposta lógica que você tira tudo isso é que a reação única possível que pode resolver as coisas é a luta. Não por acaso, a luta, o termo luta é exatamente o termo, o conceito, a palavra que eles usam o tempo inteiro. Isso está errado. Por quê? Não porque a luta, o conflito não existam na sociedade. É claro que existem, são uma componente importante da sociedade, mas não são a única. É uma visão reducionista, simplista demais. É a velha teoria da luta de classe marxista. A pessoa que acredita nisso pode ter estudado e lido Marx diretamente ou não, mas essa lavagem cerebral, essas ideias chegaram até ele. Isso já foi demonstrado. Weber falava do monismo metodológico de Marx, e este é o discurso marxista, proto-marxista. O conflito, a luta, a antagonia, o antagonismo é uma componente, assim como outras. Na sociedade também há cooperação, também há mérito, também há sorte, também há o caso, inclusive. Existem fatores políticos, fatores econômicos, fatores geográficos, fatores culturais, etc. Então, explicar tudo, como nós contra eles, os ricos contra os pobres, o sul contra o norte, a periferia contra o centro, etc., é uma mera instrumentalização, uma mentira política. É isso que é. Para quem quer acreditar. Agora, quais os resultados? Eu quero trazer aqui um exemplo pequeno que, perante do que nós estamos conversando aqui, é bem menor, mas eu acho que é bem emblemático. Nestes mesmos dias saíram, hoje mesmo eu vi, os resultados do seguinte: os nossos espectadores devem se lembrar que o governo Bolsonaro tinha tirado a exigência de visto para turistas japoneses, americanos, australianos e canadenses. Com isso, o turismo destes turistas, obviamente, estava aumentando. Depois chegou a pandemia, o turismo mundial parou, logo não tivemos como aproveitar muito essa situação. Quando voltou Lula, o que ele fez? Ele voltou com a exigência do visto. Por quê? Pela lógica da reciprocidade. Essa palavrinha falsamente técnica, falsamente jurídica, que esconde sempre um discurso ideológico, inclusive um problema mental da América Latina, de pessoas não resolvidas. Esse vitimismo, você cobra de mim, então eu vou cobrar de você. Eu vou lembrar aqui o seguinte, que em 2015, se não erro, os Estados Unidos estavam até pensando em tirar a exigência de vistos para brasileiros, quando a economia ainda estava indo bem, 2014, 2015, etc. Quando a economia começou a voltar a ir mal, então os Estados Unidos deixaram a exigência de visto. Por quê? Porque, evidentemente, pode ter, e tem, turistas brasileiros que vão para lá com visto de turismo, às vezes passam a fronteira ilegalmente e depois ficam. Agora, o contrário, não existe, evidentemente. Não há australianos, japoneses vindo e americanos ainda menos vindo para cá e depois como turistas e depois querendo ficar. Então, em nome de uma reciprocidade, sabe do qual é o resultado agora? Que é, obviamente, o turismo destes países, dos turistas destes países no Brasil, diminuiu 25%. E quem vai sentir isso? Quem vai sofrer isso? Todo mundo que trabalha na área de turismo, hotelaria, restaurantes, parques de diversões, etc. Tal. E a cascata todo mundo, a economia. Nós pagamos a conta por um discurso
falsamente bonito, por ideais e princípios abstratos, nós vamos abrir mão de um benefício concreto. Não faz sentido, discursos ideológicos levam a isso. Então, assim, a culpa não é dos americanos, japoneses, australianos, etc. A culpa é nossa, é uma nossa escolha aqui de não querer dinheiro, de não querer turista. E a mesma coisa é essa. Que se nós não vamos negociar, ou vamos colocar a Alckmin, que é uma afronta para negociar, depois não podemos reclamar se a taxa de importação fica a 50%, enquanto da União Europeia 30%, enquanto a Argentina 10%, Filipinas 20%, etc, etc. É uma escolha. Sobre a questão do... Então, assim, qual é o problema? Essa teoria do conflito, reduzir tudo ao conflito, é uma visão simplista demais. E é por isso que pega, que cola, porque é um discurso fácil. E todo mundo entende, aprende, é uma variável só e repete isso a papagaio. Só que não leva a nada de bom. Inclusive, cria uma cisão, uma fratura muito profunda na sociedade. A polarização que nós temos agora, sim, deriva do movimento partidário, político, recente, de curto prazo, mas deriva de uma visão tão extremista, tão diferente da sociedade, que cria essa cicatriz profunda na sociedade, cria 2, 3, 4 Brasis totalmente diferentes que não conseguem nem se dialogar, porque não tem um chão comum. Tá? Isso é muito grave como consequência de longo prazo. Ainda, sobre a carta de Bolsonaro. Entendi o recado ali, a ideia que ele não está compactuando com essas tarifas porque estão tocando o Brasil como um todo, enquanto para se distanciar disso e para também sinalizar que a articulação da família dele, do filho dele e tal, não mirava a isso, mas mirava provavelmente a sanções individuais contra Alexandre de Moraes e outros indivíduos. Muito bem, perfeito. E concordo também com o espírito da carta, no sentido que se você focar nos princípios certos, você fizer a coisa certa, isso é verdade tanto ao nível individual quanto ao nível social, macro de um país. Se você focar em fazer a coisa certa, os resultados positivos virão, mesmo do ponto de vista econômico. Agora, essa fixação em querer focar na economia, em fazer dinheiro, 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 em ficar o país rico, país rico, país rico, país de primeiro mundo, país de primeiro mundo, a terra prometida, essa referência, inclusive religiosa, que mal cabe na política, etc. Tal. Essa fixação de se perguntar por que o Brasil não é um país rico, por que o Brasil não é um país de primeiro mundo, por que o Brasil não é terra prometida, isso não leva a nada. Foque em fazer a coisa certa. Gradualmente, no longo prazo, os resultados virão. Se os Estados Unidos estão pedindo isso, respeitar os princípios certos, de ter um justo processo, etc. Olha, se você não gosta dos Estados Unidos, sinto muito. O argumento está certo no mérito, no conteúdo. Se quem está falando isso são os Estados Unidos, ou se a ONU, a União Soviética, os talibãs, a China, está correto do mesmo jeito. Realmente não está tendo respeito do Estado Democrático de Direito, do justo processo. E essas pessoas estão sendo perseguidas mesmo. Então, é a mais pura verdade. O problema qual é? Que como os Estados Unidos falar, muitos não gostam, então rejeitam tudo, né? A mensagem e o embaixador também. Foque no conteúdo e vamos para frente.